todos. Mais uma vez, vou fazer uma breve leitura aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier. Enquanto isso, eu convido a todos a elevar seus pensamentos a Deus, respirar profundamente, acalmar seus corações, a fim de que vocês consigam se sintonizar com a espiritualidade dos que aqui se encontram. Item 91, campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo. Até o dia de hoje, o campo de sangue. Mateus 27, 8. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram que então o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então campo de sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua irrefletida a irrefletida ação de Judas, perguntando ao mestre, inconscientemente, por estas indústrias, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando pode examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto descobre dos criminosos movimentos que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações, dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus verdadeiros virtuosos, estranhos ao ideal divino da perseguição de Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudesse sair do campo milenário das reencarnações, e luta por enterrar os pretéritos e que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo perecido por um punhado de cinzas e misérias, porque, no contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Então, com essas palavras, peço a todos a elevarem seus pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, refletir sobre elas, colocar em nosso dia a dia, que nós possamos colocar em prática a necessidade da nossa mudança interior, através da nossa evolução moral e espiritual. Buscarmos sempre os aprimorarmos, a fim de que nossos irmãos que convivem conosco no nosso projeto evolutivo também se sintam abençoados, eles também consigam conviver nos desafios que nossa reencarnação nos permite, a fim de que todos juntos consigam evoluir, buscar sempre o melhor caminho para o nosso desafio interior, para o nosso desafio no nosso dia a dia. Convido a todos a refletir sobre quais são os nossos desafios do dia a dia, quais são as intenções que nós podemos colocar em prática a fim de que melhorarmos o nosso dia a dia, a nossa evolução moral e espiritual. Com isso, convido a todos a pensar e refletir sobre o nosso campo de sangue interior que nós vivemos no nosso dia a dia, nossas angústias, nossas amarguras. O que podemos fazer para que isso seja amenizado, fortalecido na fé e no amor de Deus? Com a graça de Deus e de Jesus, é uma santíssima, que assim seja. Então, convido o nosso irmão Otávio a dar início à luminária da noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço primeiramente a oportunidade da casa ter disponibilizado esse espaço para que nós possamos falar sobre algo que as pessoas em geral não pensam e não querem falar. Um dia a gente vai embora. É inevitável. Todos nós sabemos que a nossa caminhada na Terra é uma caminhada temporária.
E isso traz para a gente uma série de tensões, uma série de problemáticas em que a doutrina espírita, por muitas vezes, acaba sendo um recurso que nós, quando não pensamos e não nos preparamos para esses momentos, precisamos de ajuda. Então é interessante que nós tenhamos na nossa vida essa certeza. E que a gente não olhe para isso com medo, com pavor ou com receio. Nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma em que nós busquemos a felicidade. Nós precisamos ser felizes. Ou pelo menos ter momentos de felicidade. Porque se nós, hoje, tivéssemos partido para o mundo espiritual, o que nós levaríamos conosco? Quais foram os nossos momentos que nós realmente fomos felizes? O que nós fizemos em prol da gente que nos fez bem? Essa é a pergunta. É isso que a gente tem que responder. A gente está vivendo de uma forma em que nós estamos felizes? Ou nós estamos acumulando dias, rotinas, coisas que nós estamos fazendo e que na verdade nós estamos vazios? É isso que a gente precisa pensar. E não olhar para isso com medo. Porque nós temos a possibilidade da felicidade na Terra. A felicidade não plena, a gente sabe disso. As dificuldades são imensas, cada um na sua vida, nos seus próprios desafios, mas nós podemos ser felizes. E quem definiu a felicidade para nós foi a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela fala que a felicidade depende de 3 pilares. A fé no futuro. Às vezes, algumas situações a gente olha e pensa que são irreversíveis, elas não são. Porque a fé é capaz de mover montanhas e 33,3%, ou seja, 1/3 da felicidade, é a fé no futuro. Se nós somos pessimistas e não acreditamos na possibilidade que as coisas boas aconteçam conosco, nós já eliminamos 1/3 da felicidade das nossas vidas. A gente já cortou 33%. Sobrou 2/3. Sobrou 66% só. A posse do necessário. Essa é muito complexa para a gente não consegue saber o que é necessário e o que é supérfluo nesse momento, porque tudo é necessário para a gente. Semana passada eu fiquei sem celular uma semana. É um absurdo. É um absurdo. Ficar sem celular uma semana demonstra a fragilidade das nossas vidas nesse momento. Eu voltei aí no caixa eletrônico do banco. Uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, toda a nossa materialidade, tudo que é material, é muito frágil. Todas as nossas buscas materiais, elas são extremamente frágeis. O nosso carro pode estragar. A nossa casa pode ruir. Então, essa posse do necessário é para a gente se dar conta pelo que estamos vivendo. Será que a gente está vivendo para acumular bens? Porque um dia a gente vai embora. E os bens vão ficar aqui. E aí não vai dar para levar. Não vai dar para levar o carro, a esposa, o marido. Não vai dar para botar todos eles lá e levar eles junto. Não vai dar para levar a casa. Não tem como. Então, o que é o necessário de verdade para a gente viver? Porque a gente busca a felicidade em coisas megalomaníacas. É a super viagem, é o super carro, é a super casa. E não está errado. Mas nós não podemos viver para isso.
Porque senão nós saímos do necessário. E se a gente sair do necessário, a gente também perdeu 1/3 de felicidade. A gente jogou outros 33% fora. E por último, o último 1/3, a consciência tranquila. A certeza de que foi feito tudo quanto era possível para que fosse resolvida uma situação. O quanto isso acontece? Às vezes a gente pede perdão sinceramente para uma pessoa. Nós nos humilhamos. A gente chega lá, me desculpa, a pessoa não perdoa, a pessoa não te perdoa. O que cabe a ti fazer? A consciência tranquila. Que se aquele perdão foi um perdão sincero, tu fizeste tudo o que era possível fazer. E com esses 3 passos, a gente pode ter momentos de felicidade. Só que esses momentos de felicidade, gente, são pequenos momentos. São nos pequenos momentos que nós precisamos enxergar a felicidade. Não é a felicidade plena que a gente tem ainda. Nós estamos aqui cercados de desafios. Seja dentro da nossa família, seja dentro do nosso trabalho. Mas nós podemos ainda assim ser felizes. Porque nenhum de nós sabe, nesse momento, quando vai embora. E talvez os planos, os super planos, talvez a roupa do varal, fique lá. E a gente vai. E aí? O que valeu? Essa é a questão. O que valeu? O que ficou? Mas a gente tem um benefício que a doutrina espírita nos dá. Vocês sabem qual é o contrário de vida? Alguém sabe qual é o contrário de vida? Morte. O contrário de morte é nascimento. Qual é o contrário de morrer? Viver. Vida não tem contrário. Vida não tem antônimo. Vida não tem oposto. Porque somos espíritos que nunca deixamos de viver. A gente não deixa de viver. Então, seja na Terra, seja no mundo espiritual, seja em outros planetas, a gente segue vivendo. Esse é o presente que Deus nos deu. A nossa vida. E o que nós fizemos dela é uma responsabilidade imensa a nós. Então, somos espíritos que estamos programados para a perfeição. Mesmo aqueles que não querem, que às vezes são um pouco mais revoltados, em determinado momento, no momento certo, vão buscar a perfeição. E quando tivermos a perfeição, seremos eternamente felizes. A gente opta, às vezes, na nossa vida, por olhar para as coisas materiais. A gente opta por trabalhar com que a gente tem o controle. Porque não ter o controle é desesperador. Então, a gente opta por viver, por acumular bens, acumular coisas. Uma rotina exaustiva em que as pessoas nem sabem por que elas estão naquela rotina. Isso é extremamente chocante quando a gente vai embora. Quando a gente vai embora e descobre que tudo que a gente acumulou não deu para levar. Porque o que nós levamos conosco, quando nós desencarnamos, é a nossa reforma íntima. É o quanto nós nos melhoramos em relação a tudo aquilo que nós tínhamos dificuldade. É a construção nossa como espírito. É o conhece-te a ti mesmo. É a experiência. A experiência é maravilhosa. A experiência é uma coisa fantástica. E é muito legal a gente observar a experiência das pessoas que estão há mais tempo no planeta Terra. Quando jovem, tem coisas que te deixam extremamente preocupados. Alguém que é mais velho, tu
Diz para ti assim, não, vai tudo se ajeitar. E tudo se ajeita. Mas essa experiência a gente só adquire com o tempo e com as experiências propriamente ditas. Então, o quanto nós precisamos rever as nossas atitudes. Porque o quão complicado às vezes é estar num determinado lugar. Ou o quão complicado às vezes é estar com uma determinada pessoa. Mas se a gente já sabe que aquele lugar é complicado, e se a gente já sabe que aquela pessoa é complicada, a gente já tem a experiência necessária para se preparar para conviver. Porque estamos na Terra justamente para conviver com aquilo que nós temos dificuldade, com o que nós precisamos aprender, com o que nós precisamos mudar. E nós trabalhamos muito na espiritualidade para ter essa oportunidade aqui. E falando mais especificamente dentro das famílias. O quanto é complicado as famílias. Todas elas. Porque, por vezes, a gente se detém em pequenos detalhes, pequenas coisas do dia a dia que incomodam. É uma toalha fora do lugar. É uma louça que não foi lavada. Só que se esta pessoa da tua família, ou tu, tiver um diagnóstico de uma doença, isso vai ficar tão pequeno. Isso não vai existir. A gente precisa valorizar as coisas antes de correr o risco da gente perder elas. Porque se nós não valorizamos as coisas antes de perder elas, nós não temos a consciência tranquila. E se não tivermos a consciência tranquila, a gente não consegue ter momentos de felicidade. Então, mesmo os problemas dentro da família, quantas pessoas, que falam assim às vezes, se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria me incomodando hoje por tal e tal coisa. E era tão legal. Mas passou. Então, nós precisamos ser felizes com o que realmente nos faz feliz. A fé no futuro, a consciência tranquila e a posse do necessário. Isso é o que nos faz feliz. São os 3 pilares da felicidade. O materialismo é recheado de ilusões. Recheado de ilusões. No planeta Terra, quem detém o dinheiro parece que detém todas as qualidades possíveis, todas as possibilidades possíveis. Uma ilusão tremenda. Porque tudo que é carregado pelo materialismo não pode ser extremamente desvalorizado como seres humanos que somos. Ou seja, nós podemos sim ter o necessário. Nós podemos ter, às vezes as pessoas trabalham uma vida inteira para ter a casa da praia, a casa no campo, ou carro melhor. Não tem problema algum. Desde que não se viva só para isso. Porque aquela casa no campo, aquela casa na praia, vai trazer um conforto. Momentos que vão ficar eternizados ali naquele lugar. E isso é maravilhoso. Os momentos de felicidade estão aí. Agora, se a gente começa a viver para acumular, eu tenho uma casa na praia, mas eu queria ter 2. Mas eu queria ter 3. E daqui um pouco a pessoa sumiu porque ela só trabalha. Ela só trabalha. Existem relatos na espiritualidade de pessoas que em algum momento entram nessa rotina do materialismo e por algum motivo a espiritualidade acha uma situação para que essa pessoa, por exemplo, machuque o braço. Ela machucando o braço, ela não pode trabalhar, ela precisa ficar em casa. E ela volta a conviver no lar. Então, nós ficamos cegos pelo materialismo. O melhor celular, ele tem uma capacidade de iludir a gente que é fantástica, porque afinal nós estamos materiais.
Esse é o mundo que nós enxergamos. Mas nós precisamos entender que tudo que é material só existe para nos fazer felizes. Se nós viramos vítimas do materialismo, se é ele que está mandando na nossa vida e não nós mandando nele, é porque inverteu as coisas. E não está certo. Não está certo porque quando a gente for embora, o materialismo vai ficar. E nós vamos seguir. E esses processos de desenlace são extremamente complicados. Relatos assim da espiritualidade, por exemplo. A pessoa é super apegada ao seu apartamento, à sua casa. Ela desencarna. Aquele apartamento, aquela casa é vendida. E aí ela dá o relato lá na espiritualidade que tem uma pessoa que roubou a casa dela. Roubou a casa dela. Que ela viveu tanto por aquilo ali, que ela não conseguiu entender que ela partiu, que ela está no mundo espiritual. E no mundo espiritual, o materialismo... Agora, como é diferente se o espírito desencarna assim, ó, vivi grandes momentos nesse apartamento. Tomara que essa próxima família que esteja aqui seja tão feliz quanto eu fui com a minha família nesse apartamento. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um desapego das coisas. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por exemplo, eu tenho a minha coleção de camisas de futebol. Aí eu fico pensando assim, se eu desencarnasse, o quão complicado seria deixar as camisetas lá. Mas terei que deixar. Não tem a opção não deixar. E aí, pesquisando, nós achamos um país, que é o México da América Central. E o jeito que eles tratam a morte, né? Que é completamente diferente do nosso jeito de tratar a morte. O Dia dos Mortos tem todos os ingredientes de uma festa, inclusive os mariachis. Nessa data se lembra do morto, mas também do que ele gostava de comer, beber e a música que escutava. Famílias inteiras vão ao cemitério com cerveja e comida que são decoradas com uma flor de outono. Tem até mariachis e trios especializados em ir cantar nas tumbas para animar o ambiente. É claro que a gente sabe que é uma festa extremamente materialista. A comida, a bebida alcoólica, isso pode causar um problema para o espírito que está desencarnado, né? Daqui a um pouco aquele espírito que está desencarnado ainda está apegado, por exemplo, à bebida alcoólica. Isso complica o processo dele de desenlace. Mas vocês julguem, porque eu não consigo, se o México trata melhor a morte do que nós. Porque para nós, a gente ainda trata a morte com a sensação de que nós nunca mais vamos ver aquela pessoa que foi. A gente tem isso ainda um pouco na gente. E graças ao Espiritismo, nós sabemos que no momento oportuno, no momento adequado, no momento que nós estivermos preparados e todos aqueles que conviveram conosco também estiverem, nós vamos ter o reencontro. As crianças estão familiarizadas com o tema. Por isso, há até desenhos animados que explicam o Dia dos Mortos. Elas também recebem um presente por essa data, chamado de calaverita, que é uma caveirinha. Então imagina. Isso aqui, na nossa cultura, é inconcebível. Inconcebível. A gente não conseguiria tratar a morte com essa naturalidade toda que eles trabalham a morte. Com certeza alguns espíritos devem receber homenagens, né, nesses dias. Essa felicidade toda que eles tratam o tema, de certa forma ameniza um pouco a saudade e o sofrimento das pessoas que partiram. Esse último é muito maluco na minha cabeça. Há doces com motivos fúnebres. O pão do morto é um pão doce decorado com figuras de ossos e polvilhado com açúcar mascavo, que tradicionalmente remete ao sangue. Também há caveirinhas de açúcar, pequenos crânios feitos de doce. É inconcebível. Isso aqui, essa cultura que o México tem, a gente não consegue trazer para a gente de maneira nenhuma, de forma alguma. Existe o culto à Santa Morte,
é quase uma religião, e até o Vaticano está tentando se levantar diante da fé professada por milhares de pessoas, especialmente nos bairros mais violentos como Teto. A santa é representada por um esqueleto vestido com uma túnica, como se fosse uma virgem, e os fiéis rezam e acendem velas para elas. Então, é a santa da morte, né? Tipo, isso é muito longe da nossa realidade. Isso é muito disparelho. Eles falam em morte. Nós, basicamente, passamos uma vida inteira sem falar. A infinita maior parte de nós passa uma vida toda sem falar que um dia as pessoas que estão conosco vão partir e que nós vamos partir. A gente opta por esconder o tema, como se ficássemos. Eles pelo menos falam e falam bastante sobre isso. E existe uma propaganda, como pendurar um crucifixo no pescoço ou vestir uma camisa do Ramones, que é uma banda, a pingentes, correntes, brincos, mochilas com a Santa Morte. Então é diferente, né? A ideia de trazer o México é simplesmente da gente entender que nós tratamos a morte de uma maneira, tem outras culturas que tratam de outras, e que ninguém, basicamente, a gente não tem a capacidade de dizer quem está certo e quem está errado. Porque cada um trata o tema da maneira que se sente mais confortável. Um dos símbolos mais conhecidos do país é uma caveira que o artista mexicano lá, José Posada, célebre por suas gravuras, fez da morte um de seus temas recorrentes e a representou como um esqueleto vestido de forma elegante. Assim nasceu lá Catarina, uma figura emblemática do Dia dos Mortos mexicanos. E por último, escrevem-se versos predizendo a morte dos outros. São as chamadas caveirinhas literárias. Pequenos poemas irônicos e satíricos dedicados a uma pessoa viva que tratam de seu inevitável encontro com a morte. Então, eles fazem tirinhas. Eles falam sobre a morte como qualquer outro tema. Algo que a gente não faz. Se eles estão certos ou se a gente está certo ou não cabe agora. Cada um vai ter a sua opinião. Fato é que tem 3 coisas que não voltam. A flecha lançada, a palavra anunciada e a oportunidade perdida. E a nossa vida é muito disso. Nós precisamos estar o tempo todo buscando as oportunidades. Pensando no que a gente vai falar. Porque uma fala mal colocada é capaz de destruir, de desmembrar toda uma união, todo um pacto que existe entre as pessoas. Só que nisso eu acho fantástico as pessoas com experiência. As pessoas com experiência, elas sabem o que uma palavra vai causar antes da pessoa falar. Ela já sabe como se colocar perante as outras pessoas. Ela já sabe o que esperar das outras pessoas. E com isso, ela se frustra menos e consegue ser mais feliz. Isso é sabedoria. A sabedoria é isso. A sabedoria é nós adquirirmos a experiência necessária para que nós possamos aprender as coisas sem sofrimento. Porque quando a gente consegue aprender as coisas sem sofrimento, a gente é feliz. O quão complicado é quando nós precisamos passar por uma frustração ou por uma experiência que não dá certo para que a gente possa aprender, né? Isso é muito complicado. Mas afinal, qual a função dos bens materiais na Terra? A função dos bens materiais na Terra, pessoal, é construir memórias e experiências. E só. Memórias e experiências. A viagem cara vai ficar para sempre na memória. O carro confortável vai ficar na memória. As memórias e as experiências são independentes dos bens materiais. E está tudo bem. Então nós precisamos sim, 1/3 da nossa felicidade
está relacionado aos bens materiais, está relacionado ao necessário. A gente precisa buscar isso. Se nós não tivéssemos o necessário, não estaríamos aqui hoje. Mas que seja a produção de memórias e de experiências, e só memórias e experiências. Opa, aqui. Nós vamos ter que, em determinado momento da nossa vida, definir se nós somos ou se nós temos as coisas que estão conosco. Isso inclui tudo. Tudo da nossa vida. Ou nós somos, ou nós temos. Porque o que nós temos, nós carregamos conosco. Eu sou benevolente, eu sou indulgente, eu sou brabo, eu sou rancoroso. Tu tem isso. Tu é isso. Tu carrega contigo essas características que tu precisa te reformar através da reforma íntima. Agora, o que eu tenho, o que é passageiro, vai ficar. Então, tudo que está sendo falado aqui é que a gente não pode deixar para ser feliz amanhã. A gente precisa ser feliz hoje. Porque talvez o amanhã seja diferente do que a gente está planejando. E a gente vive uma eterna busca pela felicidade do amanhã. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu for para tal lugar, eu vou ser feliz. Não. Nós temos a capacidade de ser feliz agora. Nós podemos ser felizes agora com o que a gente tem. Se nós temos a saúde para estar aqui, nós já temos motivo para ser feliz. Se a gente acompanhar os noticiários, se a gente acompanhar o que aconteceu na Turquia, o terremoto, se a gente acompanhar o que acontece na Ucrânia, a gente já tem motivo para ser feliz. E muito feliz. Porque as pessoas terem que abandonar suas casas com medo de morrer é algo que seria interessante que a gente já valorizasse antes de passar por isso. Que nós não precisemos passar por essa experiência para saber o quanto ela é complicada. Nós temos uma capacidade incrível de julgamento. A gente julga com uma perspicácia gigantesca. A gente olha para uma situação e diz, eu não acredito que ele está fazendo desse jeito. E o engraçado da vida é que ela te coloca na mesma situação. E o engraçado ainda é que tu faz exatamente a mesma coisa que te incomodou. É fantástico. Isso é fantástico. Sabe as coisas que tu não gosta no teu pai, na tua mãe? Talvez tu esteja repetindo elas. É uma loucura isso. Mas isso acontece. Porque a gente julga com muita facilidade. Eu jamais faria isso. Está fazendo pior. Está fazendo pior. Sabe por quê? Porque a nossa visão é de fora para dentro. Então, de dentro para fora, desculpa. De dentro para fora, a gente só enxerga o que os outros estão fazendo, mas ninguém tem um espelho colado na sua frente vendo o que está fazendo o tempo inteiro. Não é muito diferente. Todos nós, guardadas as devidas proporções, estamos no mesmo grau evolutivo, cometendo erros muito parecidos, cada um à sua maneira. Não é muito diferente. E a gente vive também um conflito de gerações. A gente fala assim, eu tenho tal comportamento porque os meus pais me educaram dessa forma. Por exemplo, para quem tem uma idade um pouco maior, que gerações em que os pais talvez fossem um pouco mais violentos. Todo mundo era violento. Todos os pais eram violentos. Então, assim, a gente condena, às vezes, um vô, um bisavô, porque ele não está mais entre nós aqui encarnado. Mas talvez ele esteja, com certeza ele está desencarnado,
E talvez aquela energia que a gente está dissipando no universo chegue até ele. Então a gente julga também os desencarnados. E isso também é um processo que nós precisamos pensar. Porque quando a gente estiver desencarnado e a nossa família, nosso filho ou nosso neto disser assim, ó, eu não fui feliz por culpa do meu pai. Eu não fui feliz por culpa do meu avô. Não é porque a pessoa está desencarnada que não vai chegar nela essa energia. Então nós também precisamos vigiar os nossos pensamentos para aqueles que não estão fisicamente conosco. Porque eles ainda podem estar entre nós. E que nós tenhamos sempre a capacidade de criar boas memórias das pessoas. A gente não pode olhar isoladamente. Porque se a gente pegar as 4 gerações atrás, os pais eram extremamente violentos. Todo mundo era. Não era só o teu pai que era extremamente violento. Todos eram. E faziam isso porque entendiam que dessa forma iriam criar pessoas educadas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí pega 3 gerações, um pouco menos violento. 2 gerações, um pouco menos violento. Uma geração, Deus livre a violência. E tá certo. Isso é uma demonstração que nós estamos na lei do progresso. A gente está progredindo. A gente não convive bem com a violência como se convivia há 20 anos atrás. Isso é uma demonstração que a gente está evoluindo. Porque nós não precisamos da violência. Nós não precisamos. Então, essa capacidade de transferir as responsabilidades que nós temos é extremamente complexa. Quer ver agora como é que nós fizemos? A gente faz assim, ó. Estão nascendo crianças fantásticas, super inteligentes. Estão mesmo. Tem muitos relatos que elas estão. Só que, gente, essas crianças são tipo uma semente. Se nós, que somos a geração que vai receber as crianças super inteligentes, não tivermos um solo preparado, toda uma estrutura para que essas crianças possam fazer a diferença no mundo, elas não vão conseguir fazer. Ou pelo menos a maioria delas não vai fazer. Ou pelo menos a maioria delas já vai nascer tendo que enfrentar essa dificuldade. Então, nós que estamos aqui, encarnados, adultos, temos que tornar o mundo melhor. Essa responsabilidade, ela não é só daquelas futuras gerações, ela é nossa também. E nós somos moralmente muito bons. A gente já é muito melhor do que éramos há muitos e muitos anos atrás. Então isso é que faz com que nós possamos acreditar num mundo melhor. E em resumo, nós somos importantes para o planeta na medida dos nossos atos. E é a nossa responsabilidade a melhoria, assim como a do nosso planeta. A nossa melhoria e a do nosso planeta. Eu vou encerrar a minha parte pedindo a todos, que possam vibrar positivamente pelos nossos irmãos da Turquia, que passaram por um terremoto absurdo, com números absurdos, e terminar assim: resignar. Não tenha preconceitos contra os filhos de Deus, nossos irmãos. Seja resignado perante as imperfeições, as incompreensões, as maldades, os atos menos nobres, as injustiças, enfim, sobre as mazelas carnais, para obter reconhecimento glorificado do nosso Pai. Seja espiritualmente um ser sublime e compassivo. Isso já seria um diferencial nesse planeta, onde ninguém é perfeito. Deixe a luz brilhar. Junto, emane o amor do Cristo para ser capaz de vencer os empecilhos que dificultam as oportunidades de tolerar a ignorância alheia, de ser benevolente e respeitoso para com todos. Aprenda a resignar-se para conseguir fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Então, pessoal, que nós possamos sair daqui com a certeza
que a gente merece e que a gente pode ser feliz. Nós não podemos deixar a nossa felicidade para amanhã. A gente precisa ser feliz hoje. Certo? Muito obrigado.